O estilo define a conexão que você vai ter com a sua boneca, você define o seu trabalho com o seu cliente, e é muito sério você já escolher o seu estilo e como fazer isso. Mas é importante, o estilo ele entra em tudo, na maneira de se vestir, na maneira de organizar a casa, na decoração. Ele entra na hora que você vai fazer um trabalho manual. O que é isso? O trabalho manual, ele vai ser uma obra de arte, né? Um artesanato, que você vai estar trabalhando a peça, mas é muito importante que você entenda do estilo que você está trabalhando. O estilo, cada estilo tem os elementos próprios para que você não faça aquela mescla sem realmente entender o que você está fazendo. Por exemplo, você vai fazer uma roupinha da boneca, um vestidinho, ali você coloca tudo quanto é coisa numa peça só. E aí vira uma bagunça, ninguém entende nada e fica com muita informação. E quando você busca realmente um estilo, você tem características, cada estilo tem a sua característica para que você tenha harmonia naquele trabalho. Então, é importante esse conteúdo, porque na hora de você trabalhar qualquer coisa, trabalho artístico, artesanal, trabalho manual, isso daqui entra no crochê, entra no tricô, entra na confecção de roupas, entra no enxoval de casa, enxoval baby, na decoração, inclusive nos carros, nas bicicletas, nos móveis. O estilo está ligado a tudo. Então, é muito importante que você esteja de anteninha ligada. E se quiser clássico, tem o clássico tradicional. E deixa eu só ver aqui que eu fiz uma anotação. O clássico ele é dividido em 3 etapas. Tem o tradicional, tem o elegante e tem o esportivo. Então, eu vou falar sobre cada um desses estilos hoje. O estilo clássico, ele tem uma característica muito forte, que ele tem linhas retas e estruturadas. O que são linhas retas? Sem muita curva, muito frufru, não existe pontas, né? No clássico, sempre a barra é retinha, sem inventar muita moda. E ele, normalmente, é reto, ele não marca tanto a cintura, ele não é tão grudado ao corpo, esse é um clássico, tá? E normalmente ele é estruturado. O que é estruturado? É o tecido, ele é mais estruturado, ele traz mais estrutura, mais elegância. E esse é o clássico, que ele é o pai de todos os estilos, pai e mãe, né? Porque através do estilo clássico nasceram os outros estilos. Então, o clássico é a base, é a semente, é a raiz de todos os outros estilos, tá bom? Então, anotem isso. Você vai falar assim, mas eu não gosto do clássico. O clássico está em tudo. Se atente para isso. O clássico realmente está em tudo e ele faz parte do nosso dia a dia. E aí, ele pode vir com uma pitada de contemporâneo, um contemporâneo com uma pitada de clássico, enfim. Normalmente, a gente não usa um único estilo. A gente tem de 2 a 3 estilos que caem no nosso gosto e a gente vai fazendo instintivamente essas misturas sem ao menos perceber, por conta dos elementos. E a gente vai selecionando um gosto, né? O estilo clássico tradicional, além de ter linhas retas e estruturadas, ele vem também com decotes fechados, ele não é muito decotado, ele não é sexy, ele vem muito sério, esse clássico tradicional, tá bom? Ele também usa cores neutras. O que são as cores neutras? As cores neutras são puxadas para o cinza, para o bege, um preto, por exemplo, ele entra no clássico, mas o preto ele já é bem agressivo, mas entra muito pouco. Ele fica basicamente dentro dos tons cinzas, beges e marrons e os caques.
porque ele tem que ser de chamada neutra. A pessoa passa despercebido. Ele não chama atenção de maneira nenhuma quando ele está vestido do clássico. Tem muitas pessoas tímidas, que às vezes tem toda uma elegância, todo um charme, mas ele não gosta de ressaltar isso, né? Então ele se veste bem neutro, muitas vezes sem chamar a atenção, às vezes ele também não quer ter um guarda-roupa lotado de roupas, então ele vai naquele clássico tradicional que pouco chama atenção e as pessoas não vão perceber que você está usando, às vezes, a mesma roupa por várias vezes, porque são peças básicas. E uma das coisas que também é muito característico do estilo clássico, do clássico tradicional, são as estampas. Praticamente, as estampas são formadas por riscas de giz, também estampas bem discretas, né? Umas listras bem discretas, que é o tom sobre tom, e o xadrez. Esse daí define o estilo clássico tradicional. E também ele não vai usar aquelas estampas florais, coloridas, muita bola, não vai usar. Esses realmente não entram no clássico tradicional, tá? Então, nós vamos falar também que o clássico, além de todas essas características, ele também vem com acessórios clássicos. O que é um acessório clássico? Um acessório clássico, ele vem com... Se a gente vai falar em joias, as joias, elas vêm com aquele toque de pérola, tudo peças pequenas. Se vai usar uma corrente, um colar, são peças muito pequenas e pedrarias pequenas. Então, ele vai vir com pouca cor, às vezes num tom de ouro, o ouro velho, menos aquele ouro muito reluzente, um ouro rosado, uma cor bem discreta, e também peças pequenas, nada de peças grandes. Tá? Inclusive os relógios, né? Os clássicos tradicionais os femininos são bem pequenininhos e os masculinos não chama atenção nenhuma, simplesmente aquele relógio que veio cumprir o seu papel, simplesmente marcar a hora, a maior descrição possível, tá? E outra característica muito forte do estilo clássico tradicional são os sapatos. Os sapatos sempre serão de bico fino e salto médio ou sapatilha. Vocês sabiam disso? Eu achei assim uma surpresa essa característica do clássico tradicional, que é sapato de bico fino e salto médio para sapatilha. O salto alto, salto 15, salto 10, esse salto, ele não entra no clássico. Você sabia disso? É uma característica que, assim, me surpreendeu. Esse é o clássico tradicional, tá, pessoal? E aí, nós vamos falar um pouquinho do clássico, o elegante, que ele vem também, o clássico ele é dividido em três partes, né? Então, ele tem o tradicional, que é esse que eu acabei de falar, tem o elegante e tem o esportivo, que também ele vai trabalhar esse estilo clássico. Só que o elegante, ele já vem com aquele toque mais contemporâneo, que é considerado o fashionista. Sabe o fashionista? O que é a característica desse estilo, que também é clássico, mas ele não deixa de ser o clássico contemporâneo. A característica dele são peças refinadas. Olha só, o que são peças refinadas? Ele vem com muita alfaiataria. Porque nem sempre o estilo clássico ele tá 100% ligado à alfaiataria. A alfaiataria faz parte, só que o clássico, ele tendo um bom corte, uma boa modelagem, com todas essas características que já foi citada, não necessariamente ele tem que ser forrado. Por exemplo, um vestido, você pode
forrar o busto ou não, mas o que manda é o corte, o acabamento, né, o tecido, e isso vai caracterizar o estilo, o clássico tradicional. Agora, quando é o fashionista elegante, ele já vem mais com alfaiataria. O que é alfaiataria? Alfaiataria, além da modelagem ser sob medida, porque daí já vem aquela modelagem bem sob medida, também tem algumas marcas que elas trabalham, elas têm lá a modelagem delas, que serve para alguns tipos de corpos. E aí também é trabalhado para aquele estilo. Então, eles têm também para fazer em demanda, né? A gente fala em demanda, tem uma tabela para trabalhar a demanda. Então, cada marca tem a sua tabela, né, de produção. E aí o fashionista e o clássico fashionista, que é o elegante e o contemporâneo, ele vem muito ligado à alfaiataria. E essa alfaiataria pode ser de lojas de marcas, uma loja de departamento, ou você ter a sua costureira ou seu alfaiate, né, para fazer sob medida para você. E essas peças, normalmente, ela vem ligada ao forro. E muitas dessas peças, elas são dupla face. Então, é um estilo, né, que a pessoa, às vezes, tem um guarda-roupa mais seletivo, só que com qualidade. O fashionista, ele tem isso, né? Ele gosta de ser chique, mas com sofisticação. Então, ele é um elegante. Ele vem, a sofisticação, ele vai vir colocando mais cores que o clássico tradicional, ele já vai ser muito mais neutro, enquanto o fashionista, ele vai vir com uma elegância mais colorida. Mas esse colorido não significa que será cores fluorescentes. Ele vai ser um tom sobre tom, vai ter um composê, e isso vai trazer também a característica desse clássico fashionista. O que é o tom sobre tom? Então, vamos falar sobre o tom sobre tom. É quando você escolhe uma cor. Nós temos as nossas cores preferidas, ou pelo menos temos cores que não gostamos. Isso toda pessoa tem. Ou tem a preferida, ou sempre tem aquela que ele não usaria de jeito nenhum. Então, você vai escolher a cor preferida ou uma cor que você goste. Vamos falar de uma cor azul. O azul, na cartela de cores, ele tem várias tonalidades. Uma mesma cor, ela pode ter 20, 30 tonalidades. E o azul, ele é classificado, azul cobalto, cobalto claro, cobalto escuro, ele tem ultramar, tem fitalocenina, ele tem o azul mais para o céu, que é o celeste, ele tem várias tonalidades de azul, ou várias cores azuis, que dentro dessa cor, ela vai ter uma gama de cores, que tem lá o tom sobre tom. Então, ela vai pegar a cor principal, e vai escurecendo ela até chegar no negro. E ela pega aquela cor principal e vai clareando ela até chegar naquele azul bem clarinho, misturado, como diz, o branco com um toquezinho daquele azul. Então, você encontra em uma única cor várias tonalidades. E aí é onde o clássico, o estilo clássico contemporâneo, que é o elegante, né? O fashionista, ele trabalha o tom sobre tom. Pega um tom de azul médio e coloca lá um azul mais claro, um azul mais escuro, mas dentro da mesma paleta de cores. Ou trabalhando duas paletas, não tem problema. Então, esse é o tom sobre tom. E aí, tem o degradê também, né? Que você pode trabalhar tipo um monocromo, que é você escolher uma cor e clareando ela devagarinho, colocando aquela escadinha, né, de cores. Por exemplo, usar um sapato de uma cor mais forte no azul ou no amarelo, e colocar uma roupa no amarelo mais queimado, com uma blusa bem clarinha, um acessório, né, uma pedra mais amarelada,
ou uma pedra mais neutra. Então, isso é um estilo clássico fashionista contemporâneo, tá? Mas ele não vai fugir dos cortes do clássico elegante, do clássico tradicional, tá bom? Ele vai trabalhar mais isso, mais as cores. E, normalmente, esse clássico fashionista, ele vem com, além das peças serem duráveis e muito sofisticadas, ele vai vir com os tecidos característicos do estilo. Quais são esses tecidos? Esses tecidos são as fibras, não se usa tecido sintético quando você vai trabalhar esse estilo fashionista. Sabia disso? Eu também achei uma curiosidade. Essa parte, assim, para mim foi super curiosa, que eu pesquisei, não tive, assim, eu achei que essa pesquisa que eu fiz foi muito útil. E aí eu tive olhando em outras falas também, outras pessoas que escrevem sobre o estilo, e realmente confirmou, né? O tipo de tecido que é usado no estilo fashionista, que é o elegante, contemporâneo, que vem lá do clássico tradicional, olha só, o linho, pessoal. O linho está em primeira mão. Aí também usando a lã pura, a lã natural, a seda natural e o algodão. São tudo fibras naturais que eu sempre tenho colocado em destaque esse assunto aqui para vocês, né? O que são os tecidos naturais? E todos esses tecidos aqui, eles aceitam tingimento. Vocês sabiam disso? Que essas fibras naturais aceitam tingimento? Enquanto aquelas fibras poliamida, sintética, aquelas outras fibras, não aceita tingimento, tem que vir com tingimento lá de fábrica. Às vezes você consegue fazer um tingimento, mas é temporário, lavou, já está saindo, né? Ele não fica ali por muito tempo, ele não fica permanente, tá? E eu achei muito interessante essa característica desse estilo elegante, contemporâneo, esse fashionista que faz parte do clássico, tá?